Salve nação, saudações rubro-negras! Separei aqui para vocês um corte do Linha de Passe pós-jogo analisando a vitória do Mengão. Segue a gente aqui, galera, QR Code na tela, segue a gente lá no Instagram. As imagens do vídeo aqui são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Vamos ver aí o que a galera falaram da vitória do Mengão. Cara, o Flamengo bem desfalcado conseguiu uma excelente vitória, né? Simbora. Assunto Flamengo e Grêmio. Vitória, 2-1 para a equipe do Flamengo. E a gente vai ouvir o Tite e o Renato Gaúcho e a gente traz o assunto aqui para discussão na sequência. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou na maioria dos chutes o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente nós não fomos felizes. E infelizmente para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo buscando pelo menos o empate. E nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Até teve um gol, né? Faltou mais um para pelo menos empatar. O primeiro tempo do Grêmio não foi ruim. Não achei que o Grêmio jogou mal também. Não jogou mal o primeiro tempo. Você vê aí oportunidades criadas pela equipe do Grêmio. Primeiro tempo bom do Reinaldo, JP Galvão no lugar do Diego Costa, tendo alguns bons momentos, mas claro, comparando com o Diego Costa, fica difícil para ele. O Grêmio também com desfalque, sem Soteldo, sem Mídia Santos, sem o goleiro, jogou o Rafael Cabral. E o Flamengo com os vários desfalques e o time foi se esfacelando durante a partida, né? E aí, André, a gente olhando para o jogo, você concorda ali com o Renato? A gente ele viu outro jogo, você viu o mesmo jogo que ele? Olha o golaço do Luiz Araújo. Qual foi a pergunta, né? Golaço. Mas a gente supõe. A gente supõe, né? Porque deve ter sido uma crítica ao desempenho do Grêmio. Imagina-se que a pergunta foi crítica ao Grêmio e apresentou o Flamengo como um time dominante no jogo. Sim. Pode ter sido por aí. O Renato, a gente também já sabe como que ele vai responder a esse tipo de coisa, né? Eu não achei que o Grêmio jogou mal, em especial no primeiro tempo. Haverá momento arbitragem já falaremos. No programa. Já depois, falaremos, né? Vamos deixar para isso. Claro. Vamos deixar para depois. Mas em relação ao que o Tite falou, a equipe, a história que ele contou ali sobre a conversa depois do jogo dentro do vestiário do Flamengo, sim, a comissão técnica do Flamengo já sabia há muito tempo que o time ia ser completamente recortado a partir de uma determinada data, né? Não poderia saber com certeza absoluta quais jogadores o elenco perderia. Não sei, por exemplo, na cabeça do Tite, se ele imaginava que nenhum jogador seria chamado para a seleção brasileira. De rigor muito alto para o Flamengo, pelo menos nesses primeiros momentos, é um elenco que tem muita qualidade, jogadores que não são normalmente titulares e que podem sim ocupar o seu espaço e bem, não no sentido de esquentar a função enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem.
O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Pode falar, Gê. Não, eu acho assim, a gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição, e por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né, um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. O meio de campo foi devastado, a gente já sabe. E perdeu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do... Quem tirou o Luiz Araújo do time foi o Gerson, né? Depois que o Gerson volta, o Tite dá preferência ao Gerson. Do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que, especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque... É quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Claro, lógico. Né? Quer dizer, o substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível. Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, eventualmente. Né? O problema dele hoje é que ele tinha lateral esquerdo e primeiro volante com adaptações, né? Exato. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, hoje até que deu certo, né? Mas assim, você não tinha um jogador específico da posição. Sim. E o time com esses recortes todos ainda foi pro jogo com o Gabigol no banco, que não Bruno entrou. Henrique, Luiz Araújo. É isso que ele está falando do grupo, né? Só com esses 3 no banco, pelo amor. E com problemas no campo e esses 3, é realmente ter um grupo bom para poder lidar nesse momento. Eu acho que todo mundo vai ter que tomar muito cuidado com análises e julgamentos nesse período de Copa América. Sim. Um período de sobrevivência para quem foi mais atingido. Assina embaixo. Sobrevivência. Assina embaixo. Fora a quantidade de jogos. Né? Porque nada É mais indiscutível resultado isso. que desempenho, né, cara? Exato. Às vezes o desempenho não é tão bom, mas você ganha 1-0 ali, 2-0, tá ótimo. O melhor resultado é aquele que vem com desempenho, que ele te dá, te dá um pouco de confiança e certeza de que isso vai continuar. Mas nesse momento é jogo a jogo, placar a placar, 3 pontos, legal, agradeço. Ele vai descobrir também. Vai se virando. Não que ele não conhecesse Tem opções, mas vai se virando. o Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo passa a fazer umas diagonais numa velocidade tão incrível que é a que ele tem, né? Que o Gerson é outro tipo de jogador, mais construtor ali, e o Luiz Araújo super agudo na diagonal, fazendo gol de frente, um golaço. Então, isso pode dar ao Tite também uma composição diferente nesses momentos, e não tem nenhuma invenção aí. É só ceder para aquilo que o jogo mostrou. Mas aí O jogo do Flamengo foi bom, tá? Mas a ideia é assim, vai seguindo com o que dá certo. Então, por exemplo, tivemos essas mudanças. Elas deram certo para o jogo de hoje. Sim. Já é o que vale para contra o Atlético Paranaense? Isso ele guarda para se for necessário numa próxima ocasião. Por exemplo, o Luiz Acho que Araújo ele vai continuar insistindo. Contra o Ele vai Atlético. eu acho que o natural é que ele continue insistindo na menor dramaticidade de mudanças que ele possa. Ou seja, manter a ideia de jogo, manter a estrutura, encontrar jogadores que possam desempenhar a função. 2 caras se machucam no primeiro tempo, aí ele tem que olhar e ver o que dá para fazer. Mas tudo bem, não dá para planejar jogar tudo, ali, né? não é uma mudança, né? Do ponto de vista ele pode manter o esquema e o sistema que ele usa e manter o Luiz Araújo
aberto pela direita. É isso que você está falando, né? Quer dizer, e talvez faça sentido. Seja o melhor a fazer agora. Nesse momento, depois do que aconteceu no jogo. Também ele tem que usar como subsídio o que está acontecendo para tomar as decisões. Né? Os gols que o Luiz Araújo fez são gols de um jogador extremamente confiante na sua capacidade e à vontade para jogar. O primeiro gol é um gol que um cara que não está se sentindo bem não arrisca. E o segundo gol é de uma classe para finalizar. E, assim, que ele deve dividir com o Pedro, né? O autor intelectual do gol é o Pedro, com um passe que o Pedro dá. O Pedro joga muita bola e enxerga muito o jogo. E, assim, é uma sorte do Flamengo o fato do Pedro estar aí disponível. Porque imagine se o Pedro estivesse na seleção brasileira, como seria complicado jogar da maneira como o Flamengo vem fazendo. É impressionante que, assim, o Flamengo está esfacelado, porque ele está, né? A gente está falando, são 10 dias. E aí ele tinha no banco de reservas hoje Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. 3 jogadores que seriam provavelmente titulares em quase todos os times do futebol brasileiro. Os três. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então, assim, é claro que o Flamengo sofre, porque o futebol também não vive só da qualidade técnica dos jogadores, vive do entrosamento, daquilo que o técnico avaliou sobre... Mas convenhamos, assim... O Renato queria ter esses caras do outro lado. Exatamente. Ou mesmo, enfim, acho que o Internacional hoje também queria ter as opções de banco que o Flamengo tinha. Então, nesse aspecto, o Flamengo é quem mais sofre, mas também é quem está mais preparado para tentar amenizar essas perdas. Sim. Antes de seguir, só rapidinho aqui, Dimas, que eu sei que você soprou no meu ouvido, mas o André queria falar alguma coisa da arbitragem, né, André? Sobre o pênalti, né? Já dava para ver muito antes da chamada do VAR, no primeiro replay, que não tinha sido pênalti. Eu fiquei com a impressão de pênalti no primeiro momento, aí apontei na nessa. Isso é pênalti, aí depois... Contundente, inclusive. Contundente. Essa aí jogadinha de perna pra cima... No replay, eu olhei... Agora isso aí... A perna que sobe não teve contato. E foi aqui, eu concordo, mas aqui marca um monte desses, sido a perna que sofreu o pênalti, né? Aí, ó, aí agora... Quem marca um monte desses, hein? Na escala Davidson, uma nota 7, vai. Não? O engraçado agora que tá rolando, e acho que aí a torcida tá certa, tá no papel dela e tal, mas com a coisa dos lances do VAR serem mostrados no telão, a gente teve hoje 2 cenas engraçadas, né? Uma na hora que a gente vê essa cena que claramente o Bruno Henrique tá se jogando e tal, a torcida do Flamengo... tipo, como quem diz, olha que pênalti escandaloso que a gente está assistindo no telão. Quer dizer, botando uma pressão no árbitro como tem que ser. E também no jogo do São Paulo com o Internacional, o Caleri olhando para o telão, aquelas linhas que não dizem absolutamente nada, né? Que a gente conhece tão bem do nosso VAR. Ele olhava para as linhas do telão e começava a comemorar, como quem diz, olha aí, claramente eu não estava impedido, a condição era legal. Aliás, a gente vai mostrar esse lance daqui a pouco também, quando a gente falar do São Paulo. Antes do São Paulo, vamos dar uma passadinha, porque o Bahia venceu. Tá aí, galera! Separei aqui para vocês as análises pós-jogo do Linha de Passe. Gostaram, não gostaram? Comente aqui, quero saber a opinião de vocês, tá bom? O importante é o seguinte, a gente sabe que se o Flamengo vencer agora de 1-0, será goleada, cara. O Flamengo entrou bem desfalcado, sem 8 jogadores, contando Claudinho, Alan, o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, e os 5 convocados, né? 8 jogadores. Daí, cara, em poucos minutos, o Flamengo perde o Everton Cebolinha e depois o Igor Jesus. 10 jogadores, cara. Que time que aguenta perdendo 10 jogadores? Então, assim, o Flamengo tem um elenco muito bom. No ataque, a gente tem muitas opções, né? O Gabigol nem entrou, galera. O Gabigol ficou no banco. Acho que ele até entraria no jogo se o Tite não tivesse precisado mexer nas duas substituições, né? Por lesão. Porque ali quebrou a perna do Gabigol essas 2 lesões, né? Porque daí o Tite teve que mexer, colocou o Luiz Araújo, colocou também o Bruno Henrique, né? Então, ali já minou as possibilidades do Tite pôr no segundo tempo o Gabigol. Cara, o Luiz Araújo tá merecendo ser titular. Não é a primeira vez que ele entra e entra bem e faz gol. O cara fez 2 gols, cara. Deu a vitória para o Flamengo. Uma vitória muito importante. 3 pontos. O
Flamengo está hoje na liderança graças aos 2 gols do Luiz Araújo. É isso aí. Valeu, muito obrigado a todos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Segue a gente lá no Instagram. Tá aqui o nosso QR Code na tela. Valeu, tamo juntos. Fui!